aula de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. O que foi esse acontecimento na história do Brasil? Vamos conhecer um pouquinho? E é importante a gente conhecer bem direitinho, porque agora, nesse mês de setembro, nós vamos vivenciar este feriado. Olha, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, o nosso país ele passou a pertencer, olha, a Portugal. Então, diante do acontecimento, quando os portugueses descobriram as terras brasileiras, que começaram a habitar também nessas terras brasileiras, então o domínio dessas terras foi todinho, ó, de Portugal. Os portugueses dominavam, os portugueses passaram ali, ó, a dominar o Brasil. Então, vê só que história. Durante todo esse contexto, tinha um homem que ele ficou muito conhecido na história do Brasil, que ele era chamado de Tiradentes. E por que é que a gente vai abordar o nome desse homem aqui? Porque Tiradentes foi uma das pessoas muito importantes na história do Brasil. Ele lutou até a sua morte para que o Brasil deixasse de pertencer a Portugal. Ou seja, para que os portugueses eles deixassem de dominar o Brasil. Tiradentes conseguiu? Não. Ele terminou até sendo morto, enforcado. Então, Tiradentes ele lutou muito para que o Brasil fosse um país independente, só que ele não conseguiu. Então, vamos lá. Rei de Portugal, que era Dom João VI, ele veio para o Brasil, passou algum tempo aqui no Brasil, depois ele foi embora para Portugal. E quem foi que ele deixou? Ele deixou o seu filho, Dom Pedro. Então, Dom João VI foi embora para Portugal, que era o rei de Portugal, e deixou nas terras brasileiras, tomando conta do Brasil, o seu filho, Dom Pedro. Então, o que foi que aconteceu? Houve alguns acontecimentos, e em meio a todos esses acontecimentos, em um lugar, em São Paulo, em um riacho Ipiranga, presta atenção que é muito importante. Nesse riacho, às margens desse riacho Ipiranga, houve um grande acontecimento. Então, precisava-se aí dar um basta, né? Então, os povos brasileiros, eles precisavam se libertar desse domínio português. Então, Portugal precisava deixar o Brasil sendo um país livre. O que foi que aconteceu? O seu filho, Dom Pedro I, lá no riacho Ipiranga, em São Paulo, ele proclamou a independência do Brasil. Ele gritou às margens desse riacho Ipiranga a independência do Brasil, com uma frase que ficou marcada até hoje, ó. Independência ou morte. Esse marco aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, às margens do riacho Ipiranga, lá no estado de São Paulo, Dom Pedro I, que era o filho do rei de Portugal, de Dom João VI, ele proclamou a independência do Brasil. Pronto, aí acabou? Não, de jeito nenhum. Então, Dom Pedro I, a partir desse acontecimento do dia 7 de setembro de 1822, ele foi coroado como o primeiro imperador do Brasil. Então, o primeiro imperador do Brasil foi o filho do rei de Portugal, Dom Pedro. Ele governou o Brasil durante 9 anos. Então, a partir de todo esse acontecimento, ele ficou governando o Brasil durante 9 anos. Então, esse foi um resumo, falando um pouquinho sobre o que é essa data importante aí, do dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Então, olha aqui, ó. Independência do Brasil, 7 de setembro. Mas agora eu pergunto a você, você acha que o nosso país, o Brasil, ele é um país independente?
Pensa aí um pouquinho. Vamos para a atividade? Bora lá, turminha?